E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Red Bull Bragantino, que se enfrentam nesse domingo, dia 3 de setembro, a partir das 6h30 da noite no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino tá brigando por vaga na Libertadores, com 35 pontos até o momento, e o Cruzeiro na parte de baixo da tabela com apenas 25 pontos conquistados. Cruzeiro que tá com muita dificuldade para vencer, né? Isso custou inclusive o cargo do técnico Pepa, já são 7 partidas sem vitória, pegando o recorte apenas dos jogos no Mineirão. O Cruzeiro jogou 5 vezes no estádio nessa temporada, não ganhou nenhuma até agora. O Red Bull Bragantino, por sua vez, tem uma boa campanha como visitante, né? É fato que na última partida fora de casa eles tomaram uma goleada pro Bahia, mas na campanha em si não é ruim, eles têm 13 pontos fora de casa, o que é exatamente a mesma campanha do Cruzeiro, né? A diferença no nosso caso é que o Cruzeiro tem sido um péssimo mandante e a gente espera que isso comece a mudar nesse jogo. Mas antes das prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, mas todo final de semana tem aposta grátis para os clientes Betfair, então se você já tem uma conta ativa, faz o seu login que vai ter lá um caraminguá para você fazer uma aposta, fazer aquelas múltiplas malucas, né, ver se você consegue ganhar uma moeda. O que eu sempre lembro, né, galera, apostar com responsabilidade para você se divertir. Os bônus que a Betfair te dá, você usa na loucura que você quiser, mas o dinheiro que você colocar da sua carteira, né, tenha sempre responsabilidade. Começando as prováveis escalações com o Cruzeiro, dono da casa, o técnico interino Fernando Seabra não deve fazer grandes mudanças na estrutura da equipe que vinha sendo montada pelo Pepa, e um provável 11 inicial tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Neres e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio campo, Matheus Jussa como um primeiro volante, Lucas Silva e Matheus Vital um pouco mais à frente, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes nas pontas e o Rafael Elias Papagaio como centroavante. Fernando Seabra, que relacionou aí 24 jogadores para a partida, não promoveu nenhuma novidade, né? Mesmo sendo técnico do time sub-20, ele não trouxe nenhum jogador do time de base para esse jogo. No campinho fica mais fácil entender as opções, os goleiros Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita, para a zaga Neres, Luciano Castan, João Marcelo e Lucas Oliveira. O Oliveira que estava lesionado, né? Agora volta a ser opção, mas não deve começar jogando, até porque ele tinha perdido a posição para o Neres antes de ter se machucado. Na lateral direita, William e Palácio são as opções, o William deve voltar a ser titular. Para a esquerda, Marlon e Kaique. No meio campo, Matheus Jussa, Ian Lucas, Felipe Machado, Fernando Henrique, Lucas Silva e Matheus Vital. Esses últimos jogam, né, um pouco mais avançados no campo, os outros são mais volantes mesmo. O Ian Lucas ficou fora do último jogo por uma pancada, agora volta a ser relacionado e está à disposição. O Jussa está bem cotado para seguir como titular. Veremos se Fernando Henrique tem alguma oportunidade, né? O Felipe Machado, eu suspeito que vai entrar no jogo se não for titular. Pro ataque, como o Seabra deixou fora aí Stênio e Robert, tem um número reduzido de opções. Wesley, Nicão, Bruno Rodrigues, Arthur e Paulo Vitor. São alternativas para jogar pelos lados do ataque, né? Pontas de velocidade, exceto o Nicão, que não tem velocidade, mas é acostumado a jogar aqui pela ponta direita. E opções de centroavante, Gilberto e Rafael Elias, Papagaio provável titular. Gilberto deve ficar no banco, veremos como será a recepção da torcida a esse jogador. Mas na escalação propriamente eu não vejo grandes dúvidas, o Seabra deve manter a estrutura de time do Pepa, não vai fazer aí grandes invencionices, pelo menos não para começar o jogo. Fica uma certa questão com relação ao formato do meio campo, né? Se a gente joga com 3 no meio, ou se jogaremos com Jussa e Lucas Silva como volantes e o Matheus Vital à frente como um meio armador. Mas acho que o mais provável é que seja mantida a estrutura de time com 3 e o Matheus Jussa mais próximo dos zagueiros. E a única mudança no Cruzeiro deve ser por razões médicas. Segundo Samuel Venâncio, o Wesley teve um problema durante a semana, perdeu algumas sessões de treinamento, terá condição de jogo, mas não parece estar 100%. Então o Wesley deve começar no banco, o Bruno Rodrigues entra na vaga dele, e aí fica a dúvida, né? Se joga o Bruno Rodrigues na ponta direita e o Arthur na esquerda, ou o contrário. Já que ambos preferem jogar pelo lado esquerdo,
esquerdo, né? Puxar para dentro, buscar a finalização, mas os dois já jogaram na direita em algum momento da carreira, então pode ser que a gente tenha uma alternância também durante o jogo. Creio que não vamos ter grandes problemas com relação a isso. O que precisa mudar mesmo no time do Cruzeiro não é desenho tático, não é escalação, é postura, né? Os jogadores precisam ter uma postura bem diferente do que tiveram contra o Grêmio, porque se o Cruzeiro fizer outra atuação daquela, né, não competir pela vitória, nós vamos perder pro Red Bull Bragantino, que é um time que tem bastante qualidade. E falando no time de Pedro Caixinha, uma provável escalação: tem o goleiro Cleiton, a zaga com Léo Realpe e Léo Ortiz, lateral direito Aderlan, lateral esquerdo Juninho Capixaba. No meio campo, Matheus Fernandes é o primeiro volante, Lucas Evangelista e Gustavinho jogam um pouco à frente, Sorriso e Vitinho fazem as pontas e o Thiago Borbas é o centroavante. Essa é uma provável escalação do Bragantino, que venceu o Cuiabá na última rodada, né? Tá fazendo um bom campeonato brasileiro aí, metade de cima da tabela. A escalação não tem grandes dúvidas, mas só observar algumas opções. O goleiro é o Cleiton, né? Aquele que teve passagem pelo Atlético Mineiro, foi comprado caro pelo Red Bull Bragantino. Teve alguns momentos de instabilidade, né? Às vezes toma uns frangos meio absurdos, mas em geral é um bom goleiro e tá fazendo um bom campeonato brasileiro esse ano. A zaga nas últimas rodadas tem se consolidado aí com o Léo Realpe, equatoriano, jovem, já tá no clube há alguns anos, e o Léo Ortiz, que é um zagueiro importante, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, perdeu o primeiro turno dessa temporada por causa de uma grave lesão sofrida ainda em 2022, mas já tá recuperado, jogando regularmente, fez um golaço contra o América na Sul-Americana inclusive. O Aderlan é um lateral experiente, já passou por diversos clubes, inclusive foi expulso contra o Cruzeiro no primeiro turno, né? Mas é um bom jogador. E na esquerda o Juninho Capixaba, que chegou a ser alvo do Cruzeiro no início da temporada. A proposta do Red Bull foi mais interessante, ele foi pro Bragantino e quase saiu nessa última janela, né? Ele teve uma proposta, tudo bem encaminhado para jogar no futebol russo, mas as negociações não avançaram, ele acabou ficando no Bragantino, inclusive por isso que eu botei o Luan Cândido aqui, né? Que seria a opção natural para jogar na lateral esquerda se o Capixaba não tiver 100%, mas o Juninho deve jogar, foi relacionado normalmente. Ele que é lateral esquerdo, joga como ala, já jogou no meio campo e nesse campeonato brasileiro fez algumas partidas como zagueiro também numa linha de 3, um jogador que está em ótima fase. No meio campo, Matheus Fernandes, que surgiu muito jovem e promissor no Botafogo, passou por Palmeiras, Barcelona, pingou até no Valladolid do Ronaldo, é outro que está fazendo excelente campeonato brasileiro, um cara que recupera muitas bolas no meio campo. Lucas Evangelista, meio campista canhoto, pode ser volante, pode ser meia, também fazendo um bom brasileirão. Essa posição que eu coloquei o Gustavinho é o setor que se tem um pouco de dúvida, tá? Porque o Gustavinho foi titular nas últimas partidas, mas o Caixinha pode fazer uma mudança estratégica, né? Por exemplo, o Jadson, que foi formado aqui no Cruzeiro, né? Passou pelo Sport antes, mas atuou na base do Cruzeiro, se consolidou no profissional com a nossa camisa também, depois saiu de uma forma meio litigiosa. O Jadson é uma alternativa para formar um trio de volantes, é um jogador que tem mais capacidade de pegada no meio campo. Não é uma opção pra gente desprezar, mas acho que ele não vai ser titular. E tem o Bruninho também, que é um menino que fez um ótimo campeonato paulista, no brasileiro tem oscilado um pouco, mas é um atacante que tem força, habilidade, chega bem na área, pode fazer esse terceiro homem de meio campo, virar um camisa 10 aqui. É um jogador bem interessante também, tá? Eu diria que tá entre Bruninho e Gustavinho, mas vou deixar o Gustavinho no provável 11 aqui, porque ele começou jogando as últimas partidas. No ataque, tanto o Sorriso quanto o Vitinho são jogadores de muita velocidade. O Sorriso, que apareceu bem jogando pelo Juventude, fez alguns bons jogos recentes, inclusive na Sul-Americana. O Vitinho, que apareceu no Atlético Paranaense, foi jogar na Ucrânia, tá aí no Red Bull Bragantino e é um cara bem habilidoso também. E o Thiago Borbas, centroavante uruguaio, muito bom jogador, tá? No Campeonato Brasileiro tem 6 gols marcados em 18 partidas, mas vale pontuar que ele só foi titular em 5 jogos, né? Porque normalmente quem joga no comando de ataque é o Eduardo Sacha, que tá machucado, o Borbas entrava no segundo tempo. Mas é um jogador de grande potencial, inclusive fez gol no Cruzeiro, né? Batendo pênalti naquele amistoso que nós vencemos por 3-2. E esse time do Red Bull Bragantino é um ótimo espelho do que o Cruzeiro deveria ser no Campeonato Brasileiro, tá? Porque o Bragantino é um time muito competitivo, quase todos os jogadores aqui são jovens. É fato que hoje o Bragantino tem um poder de investimento até mais alto que o do Cruzeiro, né? Se a gente fizer o Noves fora aqui, a folha salarial deles provavelmente é mais alta que a nossa. E vai ser pedreira, tá? O Cruzeiro vai precisar do apoio da torcida. É esperado que se tenha aí algo entre 25 e 30 mil torcedores no Mineirão.
Quem for ao estádio que vá de boa vontade para apoiar o time. Todos estamos irritados com o momento, a fase ruim, a indefinição sobre o novo técnico, mas o Cruzeiro precisa da vitória e a torcida deve fazer tudo que for possível, né, para ajudar a conquistar esses 3 pontos aí. E o meu palpite para esse jogo vai ser Cruzeiro 3, Bragantino 2 com emoção, tá? Os gols do Bragantino serão marcados por Lucas Evangelista e Thiago Borbas, enquanto o Cruzeiro balançará as redes com Matheus Vital, Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Usa os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar. Lembrando que a bola rola às 18h30, né, 6h30 da noite desse domingão, e o jogo vai ter transmissão de TV apenas pelo Premiere. Eu vou à partida, então devo demorar um pouquinho para chegar em casa, né, mas assim que eu chegar, sei lá, umas 9, 9h30, enfim, o mais rápido possível, a gente entra ao vivo aqui no canal após o jogo para fazer aquela tradicional live, comentando a partida, dando nota para os jogadores, e tomara que finalmente a gente tenha algum motivo para comemorar, porque não tá bom não, hein, Cruzeiro? E quem falar que não tá com medo tá mentindo, hein? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!